Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, tem momento que a gente pega uns questionamentos assim meio estranhos, né? Não sei você, mas eu me pego de vez em quando com uns questionamentos assim meio louco. E há um tempo atrás eu vinha questionando a Deus em relação a como ser usado por Ele, né? E é um assunto que eu queria tratar contigo. Você já pensou nisso? Como ser usado por Deus? O quanto você gostaria de ser usado por Deus ou não? Já pensou nisso? Vamos conversar um pouquinho em relação a isso? Então vamos lá, me acompanha aí. João capítulo 14, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Isso é promessa de Deus. É promessa da parte de Jesus para mim e para a tua vida, que nós iríamos fazer obras maiores do que as que ele fez aqui na terra. Isso é espetacular, não sei se você pensa dessa forma. Eu acho isso bacana demais, né? A gente poder operar, né, com os poderes através do Espírito Santo da forma que Jesus também era usado por ele na terra, né? E a gente fica se questionando em relação a isso, né? E é algo que eu queria conversar contigo nessa hora, nesse vídeo, para a gente meditar acerca disso, porque eu tenho essa frase na minha mente, ouço muitas pessoas perguntando, né, irmão, como é que a gente faz para ser usado por Deus? Como ser usado por Deus? Né? Então eu queria que você entendesse da seguinte forma. Vamos pensar assim no mundo secular, né? Quando você vai assim procurar um emprego, qual é a primeira situação que você pensa? Tem que formar um currículo, sim, não é? Tem que formar um currículo. A gente monta um currículo para poder distribuir nas empresas. Agora pensa uma coisa comigo. Se você não faz nada disso, mas vai numa empresa pequena, não sei, de repente na construção civil, um amigo seu está fazendo uma obra, ou tem uma confecçãozinha pequena, e você troca uma ideia com ele e tal, ele vai te pedir o currículo, alguma coisa para te empregar? Dificilmente. Na maioria das vezes vai te colocar para trabalhar e vai dizer assim, enche o carrinho de terra aí, de areia, de pedra, já entorna aqui, marca um traço, ou senta aqui na máquina aqui que é assim, assim e tal, ou vamos embalar aqui, é assim que funciona. Mas se você quer assim, um emprego melhor, almeja assim, algo maior, não que esse emprego seja ruim, mas estou dizendo assim, um emprego numa multinacional, né? Então você acaba fazendo o quê? Você precisa cumprir alguns pré-requisitos, o seu currículo tem que ser melhor, o teu currículo tem que ter uma abrangência melhor, tem que ser poliglota, você precisa entender de várias áreas, principalmente da área que você quer e deseja atuar naquela empresa. E pensando dessa forma e conversando com o Espírito Santo, ele me trouxe esse entendimento, que com Deus não é diferente. Eu não sei se você já parou para pensar que é muito mais fácil as pessoas serem usadas por Satanás do que serem usadas por Deus. E funciona dessa forma, assim como o emprego, no exemplo que nós usamos. Se você almeja coisas pequenas e dá alguns vacilos e abre algumas legalidades, você acaba sendo usado por Satanás. Como se fosse algo que não te exigisse tanto. Simplesmente ele precisa de uma boca. Ele precisa de alguém para ele usar. Quantas vezes você já não se deparou com uma situação que alguém falou algo e você disse, está sendo usado por Satanás, está emprestando a boca. Até a gente mesmo, se a gente não vigiar, a gente é emprestado. A gente empresta a boca para Satanás, a gente é usado por ele em algumas atitudes, mas com Deus é como se fosse uma multinacional, fosse uma empresa grande. A gente precisa cumprir uns pré-requisitos para ser usados por Deus. A gente precisa estar formado numa direção, alinhado de alguma forma para ser usados por Deus. Eu até anotei alguns requisitos que a gente precisa ter no nosso currículo, né, para poder ser usados por Deus. Se a gente estivesse montando um currículo espiritual, né, vamos dizer assim, para
para a gente ser admitido por Deus, então eu penso que a gente deveria ter uma vida de constante oração. Isso é algo que tinha que constar no currículo, que Deus ia olhar e falar assim, realmente, essa pessoa ela tem vida de oração, ela é uma pessoa que estuda a palavra, que não só lê a Bíblia, mas estuda a palavra, né? Então é uma pessoa que vive em retidão com o que está escrito na Bíblia, com os mandamentos de Deus. Esse é um pré-requisito que também tem que ter no teu currículo. Uma outra coisa, você precisa ser um adorador, né? Tem que estar lá no teu currículo, adorador e que adora em espírito e verdade ao Senhor. Você precisa colocar no teu currículo que você busca e coloca sempre Deus em primeiro lugar na tua vida. Nós precisamos também estar disposto a renunciar. Isso tem que estar no nosso currículo, né? Precisamos exercitar o amor, viver de forma humilde e estar sempre envolvido com a obra de Deus. Seriam alguns pré-requisitos, né, que nós precisaríamos ter no nosso currículo, né, para entrar nessa empresa de Deus, está sendo usado por Deus. Não sei se está conseguindo me entender. Estou tentando trazer um exemplo secular para a gente tentar entrar na amplitude do mundo espiritual, né? Então Deus ele quer nos usar de forma imaginável, de forma que a nossa mente não consegue ter a dimensão do que é. Deus ele quer ir a um nível muito maior comigo e com você. Pensa uma coisa comigo, o exemplo de Maria. Pô, Maria, todo mundo já ouviu falar de Maria, né? A Maria é a mãe de Jesus, foi a mulher escolhida por Deus para gerar o filho dele através do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo. Tá certo que algumas pessoas adoram ela, é coisa que a Bíblia não diz para ser feito, mas vamos convir. Ela é uma pessoa digna de exemplo. Sim, eu quero usar esse exemplo de Maria para que a gente possa entender essa amplitude de como Deus usa. Deus escolhe essa mulher simples, né? Uma mulher que era de uma vida simples, sem muita cultura, não tinha muito estudo, não tinha uma faculdade de teologia, mas ela foi usada de forma extraordinária para que Deus cumprisse o plano dele na terra. Então, eu destaquei alguns pontos que eu queria conversar contigo para que a gente venha entender como que funciona isso, né, aos olhos espirituais, né? Uma coisa que na hora que vamos pensar assim, na hora que a gente vai passar pela entrevista, né, quando é um emprego, a gente sempre, numa empresa grande, a gente senta frente a frente com alguém do RH, né, para ser entrevistado. Então vamos imaginar que a gente está sendo entrevistado por Deus, para trabalhar para Ele, para ser usado por Ele. Então eu acredito que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo ia olhar para a gente, e com o nosso currículo na mão, com todos esses tópicos que a gente já mencionou, Ele ia olhar para a gente e ia tentar identificar em mim e você se existe verdadeiramente no nosso coração a vontade de fazer o que é de Deus, o querer fazer a vontade de Deus. Realmente é isso. Nós temos essa intenção de fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo ia ler isso na nossa vida. Porque, assim como numa empresa, a gente sempre procura pessoas que queiram vestir a camisa da empresa. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Pessoa que veste realmente a camisa, que está ali firme, e Deus da mesma forma. Ele quer pessoas que queiram fazer a vontade dele, que queiram cooperar para que os propósitos dele se cumpram na terra. E Maria, ela fez dessa forma, né? Quando ela recebeu a visita do anjo, ela ficou entusiasmada. Lucas diz isso no capítulo 1, no versículo de número 46. Ele diz que Maria falou assim: a minha alma exulta no Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela teve um entusiasmo, então, em fazer a vontade de Deus. Ela ficou entusiasmada com aquilo, né? E Deus olhou nela e viu essa vontade e a humildade com que ela recebeu isso, né? O que nós precisamos entender é que nós não somos merecedores, mas Deus quer usar a minha e a tua vida. Nós não somos merecedores, mas Deus quer usar a nossa vida. Você quer ver um outro pré-requisito que nessa pesquisa, né, nessa entrevista, melhor dizendo, de RH para trabalhar com Deus, né? Outra coisa que o Espírito Santo olharia para mim e para você e tentaria entender se nós estamos dispostos a pagar um preço por isso.
para trabalhar na obra, para fazer a obra. O Espírito Santo ele vai olhar e vai assim, realmente deixa eu ver, tem vontade, está disposto a pagar o preço, né? Tá disposto a viver pela fé, a dar esse passo pela fé. Maria fez isso, ela decidiu arriscar, pagar o preço. Pensa comigo, imagina. Maria naquela época ainda não era casada com José, ela era dada em casamento, era um período, nós não vamos entrar nesse assunto, mas era um período de 1 ano. Então, Maria, ela olhou e começou a entender dessa forma, ela precisava se arriscar e ela decidiu pagar o preço. Ela poderia ser apedrejada, poderia ser abandonada, como que ela iria encarar a sociedade? Mas ela decidiu fazer isso por amor à vontade de Deus. E será que nós estamos dispostos a fazer isso? Abrir mão da nossa reputação, né, do nosso conforto e fazer a vontade de Deus? Né? Um outro passo que eu gostaria de estar desenrolando contigo aqui, que poderia acontecer numa entrevista, né, seria o Espírito Santo olhar para mim e para você e ver se nós verdadeiramente estamos confiando nas promessas dele para a nossa vida. Você está confiando nas promessas de Deus? Você quer ser usado por Deus? Você está confiando nisso? Você confia nas promessas de Deus para a tua vida? Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Deus, ele quer te usar, Deus quer nos usar, só que nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estar preparados com uma vida de santificação. Satanás, ele usa do jeito que ele quer, da forma que ele quer. A pessoa não precisa estar posicionada, não precisa nada, só da legalidade da brecha, mas para Deus não. Existe um nível que nós precisamos atingir, nós precisamos um nível de busca, de santificação. O que você tem pensado para a tua vida? O que você tem pensado? O que você mais quer na tua vida, vamos dizer assim? Você quer o quê? Se casar, para quem não é casado? Eu quero viver uma independência financeira, quero ganhar 1 milhão, quero 6 números da Mega Sena. O que você tem pensado? Eu quero me preparar para me aposentar. Então, deixa eu te falar, para que Deus venha te usar, você precisa ter um propósito maior do que esse. E nós estamos vivendo tempos onde Deus está com expectativa em mim e em você. Nós estamos passando um momento difícil, onde está tendo essa pandemia no mundo todo, onde nós vamos ver pessoas que verdadeiramente vão estar precisando de mim, de você. E nós precisamos refletir isso. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Tem muita gente indo para o mercado comprando um monte de alimento, enquanto pessoas estão passando fome, outros estão estocando em casa. Enquanto muitos não têm o que comer, outros têm a despensa abastecida pensando no depois. Muitos não têm o teu ganha-pão do dia a dia porque não está podendo trabalhar. E outros têm. Sabe o que eu tenho entendido nesse tempo? Nós estamos vivendo um tempo de posicionamento para que Deus venha nos usar. Eu tenho conversado isso com o Wallace, a gente tem trocado essa ideia em relação a isso. É tempo de semear. Nós precisamos semear em vidas. Deus quer te usar para semear em vidas. Paulo diz isso lá para o povo de Corinto, na sua primeira carta. Ele diz que Deus é aquele que dá a semente, mas também dá o pão. Entenda isso, nem tudo que vem à tua mão é pão. Tem uma parte que é semente. Então vamos semear, porque aquele que dá a semente, ele nos dá a sementeira, ele nos dá onde semear. Nós precisamos sim estar preparados para ser usados por Deus e não há um tempo melhor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Satanás usa, como eu repito e disse e repito para você, usa quem ele quer do jeito que ele quer. Precisa estar nem aí com nada, ele vai usar. Mas Deus não. Deus quer que nós venhamos estar preparados, porque nós servimos um Deus de excelência. Você serve um Deus de excelência, eu sirvo um Deus de excelência. Deus quer nos usar. Então prepare-se para viver os melhores tempos da tua vida. Se prepare, comece a semear. Comece a semear em vidas, comece a proclamar o Evangelho do Senhor, que a tua vida, creia, eu quero profetizar sobre ti, a tua vida não será a mesma após esse momento de pandemia, após esse momento de crise. A tua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Eu creio em algo maior de Deus para mim e para você. Então se prepare para ser usado por Deus, se capacite, semeie em vidas.
Comece a olhar para as pessoas da forma que Jesus olharia. Comece a olhar para as pessoas de outra forma. Comece a se preparar, porque Deus vai fazer com que a tua vida venha a ser um referencial de glória dele nessa terra. Deus vai refletir em você a glória dele no meio do caos. E se prepare, porque esse tempo está passando. Esse tempo de pandemia está passando. Esse tempo de caos está passando. Daqui a pouco, meu irmão, nós vamos começar a viver o tempo da exaltação do nome do Senhor. E nós seremos testemunhas disso. Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a tua vida, Deus vai nos usar para isso. Então nós precisamos estar preparados. Prepare-se para começar a viver um novo tempo. Prepare-se para começar a viver um novo tempo diante daquilo que Deus vai fazer. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um embaixador dele nessa terra. Pode até fechar a igreja durante esse tempo, física, o templo, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Por isso que a palavra de Deus diz: a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Eu, você, a porta do inferno não prevalece. Nós seremos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós iremos sim ser testemunha daquilo que Deus vai fazer. Então se prepare para ser usado por Deus. Se prepare para parar de se questionar. Sim, parar de se questionar e começar a se pautar na palavra, se capacitar na palavra, com jejum e oração, ampliando o teu currículo para que Deus venha fazer algo sobrenatural na minha e na tua vida. Eu profetizo isso sobre ti. Deus vai te tornar uma pessoa diferente nessa terra e você deixará um legado para uma próxima geração, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e que a mão do Senhor não se aparte de ti, principalmente nesse momento, e que praga alguma venha atingir a tua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz. Fugiu a palavra.